Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula sobre o capítulo 2 da Geografia 2, ok? Relevo brasileiro, vamos lá. O território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas. A gente já viu que a estrutura geológica brasileira é antiga devido a nós não termos, sistemas sísmicos em ação. A gente sabe que o Brasil está em uma placa tectônica que mantém estabilidade. Devido a isso, não existem terremotos no Brasil, ou seja, não existem novas formas de relevo sendo formadas, ultimamente, pelo menos nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então, por isso, o relevo brasileiro é considerado antigo. Ok? Então, as estruturas geológicas, as estruturas do relevo brasileiro tendem a aplanar com o tempo. No território brasileiro, as estruturas e as formações geológicas são antigas, mas as formas do relevo são recentes. Essas foram produzidas pelos desgastes erosivos que sempre ocorreram e que continuam ocorrendo, e com isso estão permanentemente sendo reafeiçoadas, mudando de forma. Ou seja, não existem novas estruturas do relevo surgindo a partir de processos sísmicos, a partir de terremotos. O que existe são as estruturas do relevo que já estão formadas, mas sofrem com a chuva, com a ação do vento, várias formas de erosão, e isso faz com que elas tenham outra cara, outro molde, ok? Apenas isso que muda, mas a própria estrutura é antiga, beleza? Nós temos aí, a partir da classificação de relevo de Haroldo de Azevedo, planaltos, terrenos levemente acidentados com mais de 200 metros de altitude. Ok? E as planícies são superfícies planas com altitudes inferiores a 200 metros. Então, as principais diferenças entre planícies e planaltos, na visão de Haroldo de Azevedo, são esses 200 metros. Ok? Planaltos com mais de 200 metros de altitude e planície com menos de 200 metros. Ok? São superfícies planas. Nesse mapa, seguindo a visão de Haroldo de Azevedo, a sua classificação mostra aí em duas cores, a legenda aqui explica. Planaltos, toda essa área em laranja, então a gente percebe aí que é bem maior as áreas de planalto em relação às áreas de planície. Nós temos aí o Planalto Central, Planalto Atlântico, Planície do Pantanal, que já está em verde aqui, não representa um planalto, mas sim a planície. Planalto Meridional e aqui em cima Planalto das Guianas, todas as áreas em laranja. Agora, as áreas em verde mostram para nós as planícies, A maior delas, a planície amazônica, que envolve aí a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a amazônica, e também os seus rios caudalosos, rios bastante perenes, nunca secam devido à umidade também que se encontra aqui nessa região, o clima, faz com que chova bastante. Temos aqui a planície do Pantanal, como nós vimos, e aqui no litoral do Sudeste, do Nordeste, do Norte, nós temos a planície costeira. Agora, segundo a classificação de Aziz Nassib Absaber, nós temos aí planaltos, seriam áreas em que os processos de erosão superam os de sedimentação, tende a erodir mais com o tempo, e as planícies, área mais ou menos planas em que os processos de sedimentação superam os de erosão, independentemente das cotas altimétricas. Então, nós temos aí planícies, as áreas que vão receber esse material que foi erodido do planalto. Okay? Então, uma estrutura acaba passando para outra. O planalto entra em erosão e a planície recebe esses sedimentos. A planície recebe esses materiais que foram erodidos do planalto. Isso acontece na visão de Aziz Nassib Absaber. Aqui nós temos um mapa de relevo na visão de Aziz Saber. A gente tem aí o Planalto das Guianas, planícies e terras baixas amazônicas, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, serras e planaltos do leste e sudeste, Planalto Nordestino e planícies e terras baixas costeiras. Ok? Além aqui do último, lá no extremo sul brasileiro, o Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Ok, pessoal? Então temos aí o mapa de relevo a partir desta classificação de Aziz Saber.
Já na visão da classificação mais recente, nós temos aí a de Jurandir-Ross, que incluiu mais um compartimento, a classificação de Azi-Saber, ficando então da forma abaixo. Na primeira classificação de Haroldo de Azevedo, nós vimos planaltos e planícies. Na classificação de Azi-Saber, também vimos planaltos e planícies. Agora, na classificação de Jurandir-Ross, existem planaltos e planícies, porém existem também as depressões. Okay? Ele concorda com Azi-Saber no sentido de planalto, áreas em que os processos de erosão superam os de sedimentação. Okay? Planícies também ele concorda, né, com Azi-Saber, área mais ou menos planas em que os processos de sedimentação superam os de erosão, independentemente das cotas altimétricas. Beleza, mas, né, diferentemente dos outros, ele inclui a depressão, que é o relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno, nele predominam processos erosivos. Segundo a classificação de Jurandir-Ross, segue o mapa. Todas as áreas em marrom são planaltos, todas as áreas em branco são as planícies, como a gente observa aqui, ó, na 24, na 26, ok? Agora, as áreas em amarelo são elas, as depressões, o ícone principal da classificação de Jurandir-Ross. Todas essas áreas em amarelo. Usando aqui como exemplo a 20, depressão do Tocantins, né, aqui no estado do Tocantins, nós temos aqui então todas essas áreas de depressão, representando aí uma grande parte, né, do relevo brasileiro. Então a gente tem aí a classificação de Jurandir-Ross. Nessa fotografia a gente tem a ideia de planalto, né? Segundo Haroldo de Azevedo, áreas acima de 200 metros de altitude, e segundo Azi-Saber e Jurandir-Ross, são áreas onde os processos erosivos tendem a ser predominantes, né? Então são áreas onde serão desfragmentadas cada vez mais com o passar do tempo e os efeitos da natureza. Já nessa fotografia nós temos as planícies, né? Segundo Haroldo de Azevedo, são áreas abaixo de 200 metros de altitude. Agora, em relação tanto a Azi-Saber quanto Jurandir-Ross, são áreas que tendem a receber os sedimentos, receber, né, os processos fragmentados dos planaltos. São áreas que vão receber esse material. Já nessa fotografia nós temos as depressões, né, característica principal expressiva da classificação de relevo de Jurandir-Ross, né, incluída mais recentemente. Nós temos as depressões que podem ser relativas, ok, em relação às áreas vizinhas. Né, se as áreas vizinhas forem mais altas, essa depressão estiver ali no meio delas, né, a gente vai ter uma depressão relativa, ok? Porém, se essa depressão, né, essa área rebaixada for abaixo do nível do mar, nós vamos ter uma depressão absoluta. Ok? Então, as depressões são características predominantes da classificação de relevo de Jurandir-Ross, que é a classificação de relevo mais recente dentro do relevo brasileiro. Ok, pessoal? Atenção aqui. Nessa tela, né, nessa figura, a gente consegue observar as principais diferenças entre depressão relativa e depressão absoluta. Observe aqui, ó, a água, né, e o coqueiro, representando o mar, ok? A praia. Então, a gente vai ter aqui toda essa linha representando o nível do mar. E a partir disso, a gente observa que a depressão relativa, ela está apenas rebaixada, ok? Aqui, ó, esse buraco, né, essa área deprimida, essa área rebaixada, ela existe apenas em relação às áreas vizinhas, ó. Essa área vizinha é mais alta, essa aqui também é mais alta. A gente observa aqui, né, uma área rebaixada apenas em relação às áreas vizinhas. Percebam que ela está acima da linha, está acima do nível do mar. Agora percebam essa depressão aqui. Além dela estar mais rebaixada em relação a essa área e a essa área vizinha, ela também está embaixo da linha, ou seja, abaixo do nível do mar. Por isso que ela é uma depressão absoluta, ok? Então fica assim, depressão absoluta e depressão relativa, beleza?
Na tela, pessoal, para fechar, nós vamos ver outras formas de relevo existentes no nosso país, no Brasil. Nós temos aí a chapada, né, que é um tipo de planalto no qual o ápice, o topo, é aplainado, né? A principal diferença é que no planalto ele lembra uma montanha, né, devido ao ápice, devido à altitude, mas na chapada esse topo ele é aplainado, né, e as encostas são escarpadas. Pode ser denominada de relevo tabular ou planalto tabular. Tem o morro, né, ou colina, que tem uma baixa elevação do terreno, né, ele é bem menor, a altitude não é tão alta quanto de uma montanha, né, é o morro. E temos também o Inselberg, como aqui ó, na fotografia, né, são morros elevados, porém isolados, tá? São separados, comuns em faixas áridas e semiáridas, de clima mais seco, onde chove muito pouco, né, propiciando a existência de inselbergues. Geralmente apresenta formações da era Mesozoica e o material que o constitui se apresentou mais resistente do que aquele em seu entorno. Tá? Esse aqui, então, é o Inselberg. Ok, pessoal? E por último existem as montanhas, as serras, as escarpas e a cuesta. Okay? Destaque para a montanha, que possivelmente, né, já existiram no Brasil há milhões de anos atrás. Hoje, o que sobrou delas, né, são áreas mais desgastadas, mais baixas, okay? Com a ação dos agentes erosivos, transformaram-se em elevações de serras e planaltos. As serras, por sua vez, são denominações que caracterizam um conjunto de formas variadas de relevo, tais como os dobramentos antigos e modernos, as escarpas e as cuestas. A definição no Brasil pode variar de região para região, vai depender do ponto do nosso país, ok? Da região. Então, pessoal, a aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post, a gente entra em contato. Até uma próxima aula. Um abraço para vocês.